Olá, hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. É, Nesse podcast de hoje, nós vamos tratar de um tema especial, que a gente trata só de vez em quando, que é o da economia argentina, tirando proveito do fato que nós temos aqui um economista argentino no grupo que acompanha de perto a economia no seu país. Os mercados estão tendo um comportamento de muita turbulência nas últimas 2 semanas, né? Ontem, em particular, se agravou um pouco mais, e isso põe em xeque aparentemente, né, a estratégia do governo Milei. Então, o Lixa vai nos falar um pouquinho sobre como é que se chegou a essa situação atual, o que que levou a isso, e se puder também, acho que seria interessante para a gente, Lixa, que você fizesse alguma reflexão sobre perspectivas, o que que se pode esperar, digamos assim, cenários para a economia argentina e para o governo Milei no período à frente, tá? Então, com a palavra aqui, o Antônio Lixa. Tá. Obrigado, Francisco Eduardo. Tá? Só para, vou começar, digamos, pelo final. Digamos, ontem, quinta-feira, não, 18 de setembro, aconteceu uma debacle financeira na Argentina. Tá? O risco país, medido por aquele indicador do ENBI, do JP Morgan, estava no patamar de 1.460 pontos, tá? Superior, por exemplo, ao ENBI da Bolívia ou do Equador. No caso aqui da América do Sul, só Venezuela tem um risco país maior. Mas é um patamar de risco país que coloca não só o governo argentino, quanto a maioria das empresas argentinas fora dos mercados financeiros, não, internacionais. Só para lembrar, o risco país chegou a cair na Argentina para uns 6 meses atrás, no começo deste ano, a 546 pontos, tá? Hoje estava, acho que está 1.460 pontos, se mantém nesse patamar. Por outro lado, junto com isso, os bônus argentinos caíram ontem 13 ou 14% lá nos Estados Unidos. Aconteceu com o Merval, que é a bolsa argentina, especialmente na quarta-feira, caíram muito o preço das ações dos bancos, não? Dos bancos argentinos. Por outro lado, um outro sintoma dessa debate financeira é o que a gente observa no mercado de câmbio, tá? A Argentina tem, desde final de abril deste ano, depois que assinou um acordo com o Fundo Monetário, um regime de metas cambiais, tá? Essas metas têm um teto, têm um piso, e elas se deslizam um pouquinho todo dia, não? Mais ou menos são 5 centavos por dia. O teto da banda hoje está em 1.470 pesos por dólar, tá? O dólar oficial, o dólar, o atacadista, aquele que o Banco Central eh, teria que controlar, se encontra um pouquinho acima do teto da banda, 1.495 pesos por dólar. Mas os outros dólares, tá? Porque tem vários dólares financeiros, não? Dólares que surgem de operações com títulos domésticos e internacionais, tá? Ou dólares que você pode captar através dos bancos em outros mercados, tá? Chamam CCL, MEP, são outros dólares. Eles estão em 1.525 pesos. Ou seja, apareceu uma nova brecha no, no mercado de câmbio, mais ou menos está em 5%, tá? Mas, obviamente, que o dólar está acima da banda. Ontem, o Banco Central vendeu
quase 390 milhões de dólares, tá? Na quinta-feira, num dia, tá? Não se sabe quanto que ele vendeu hoje, deve ter vendido uma quantidade um pouco menor, mas obviamente é insustentável. Numa situação em que as reservas líquidas, aquelas disponíveis pelo Banco Central, devem chegar a 4 ou 5 bilhões de dólares, tá? Mas gastando 400 milhões por dia, em uma semana você já gastou um bi, é 25% do que você tem disponível. O que faz pensar que essas bandas não são sustentáveis, tá? Então existe toda uma discussão sobre isso. Está tendo uma forte corrida, então, para o dólar contra o peso. As taxas de juros, que já tinham se disparado na Argentina no mês de julho, tá? A Argentina chegou a vender, não, o governo, o Tesouro argentino chegou a vender títulos públicos com uma taxa de juros anual de 90%, caíram depois para 50%, e hoje elas estão voltando para um patamar de 70%, ou seja, estão se colocando títulos públicos nesse patamar de 70% ao ano, para uma inflação esperada para os próximos 12 meses por volta de 25%. Ou pode ser um pouco mais, se o câmbio disparar, pode ser 30%, mas temos uma taxa de juros real na Argentina estratosférica, tá? Acima de 30%, mais perto de 40% em termos reais. Tá? Então, essa é uma situação dramática. Então, agora contar um pouquinho como é que nós chegamos até lá. Tá? O ano passado, 2024, foi um ano em que o governo Milei conseguiu fazer um ajuste fiscal. Tá? O ajuste fiscal primário foi da ordem de 4,7% do PIB. Tá? Esse ajuste fiscal foi feito em um contexto em que a inflação ainda estava em um patamar elevado, tá? Então, a Argentina é um país que desde 2023 não tem aprovado pelo Congresso o orçamento público. Como não existe um orçamento por lei, o governo tem discricionalidade para ajustar as distintas partidas, não, as despesas. Então, atrasando um pouco o gasto das aposentadorias e pensões, os gastos sociais, suspendendo a obra pública, reduzindo a coparticipação com as províncias e os municípios, se conseguiu fazer aquele ajuste fiscal o ano passado, tá? Mas, obviamente, que foi uma decisão unilateral do Poder Executivo, não? Não existia nenhuma discussão sobre esses ajustes. Continua dessa forma este ano, tá? O ajuste fiscal e uma política monetária bastante apertada o ano passado, tá? Especialmente com um conjunto de ações em que se tentou melhorar o balanço do Banco Central e alguns problemas que nós tínhamos institucionais dentro do Banco Central e do Tesouro Nacional, permitiu que a inflação caísse e a Argentina crescesse o ano passado 6%, tá? Depois de uma queda forte em 2023, a economia rebotou e cresceu 6% em 24. Em 25, a história macroeconômica tem sido um pouco diferente. A inflação que estava caindo se estabilizou, a inflação mensal se estabilizou no patamar de 2% ao mês. O último mês tem subido um pouquinho. Na margem, o preço na inflação atacadista está subindo, tá? Produto, claro, do aumento do câmbio também, que já tem alguns meses, tá? Começamos a ter, no começo deste ano, algumas dúvidas sobre a questão financeira do governo no pagamento de dívidas públicas, tá? Eh, Essa pressão financeira foi reduzida no mês de abril, quando a Argentina assinou
um acordo com o Fundo Monetário e recebeu do Fundo Monetário 12 bilhões de dólares, que colocou na verdade, quem recebeu esses dólares foi o Tesouro Nacional, tá? E através de uma seção financeira, depois passou a colocar essas reservas no Banco Central. Mas, por outro lado, recebeu de distintas agências internacionais é, quase 4 ou 6 bilhões de dólares a mais, tá? Que colocou nas suas reservas. Isso permitiu que a partir do mês de abril a situação financeira fosse um pouquinho mais distendida do ponto de vista financeiro. De qualquer forma, o dólar, que num primeiro momento começou a cair, tá? Quando se foi assinado o acordo com o fundo, o dólar estava a 1.200 pesos, ele caiu mais perto do piso da banda, tá? Caindo abaixo de 1.100 pesos, mas a partir do mês de junho, isso começou a se reverter, tá? É, o que está por trás dessa reversão é basicamente as expectativas sobre pagamento futuro desses bônus, tá? Tem uma discussão na Argentina se essa reversão das expectativas aconteceu por razões políticas ou por razões de má administração financeira e cambial, tá? Ou seja, tem um debate sobre se as questões são mais políticas ou financeiras, tá? No caso da discussão política, é porque o ajuste fiscal foi feito a partir de decisões do Poder Executivo, mas, por outro lado, o Congresso pode estabelecer leis ou resoluções que permitem aumento ou de aposentados ou de planos sociais ou de transferências para as províncias, tá? Essas leis, que significa aumento de gasto público, eh, em geral, são vetadas pelo Poder Executivo, tá? Mas depois esse veto que o Poder Executivo faz, ou seja, quando o presidente veta aumento de gastos que o Congresso está estabelecendo, ele precisa um terço dos votos. Ou seja, o governo precisa um terço dos votos. O que aconteceu nos últimos meses é que teve leis tanto de aumento para aposentados, para na área de saúde e na área de educação, especialmente para universidades. O governo vetou, mas o Congresso conseguiu reverter o veto, porque o governo já não consegue ter um terço, tá? Razão pela qual o gasto público deve estar subindo quase 3% do PIB por causa dessas mudanças que o Congresso está impondo no poder executivo. É, é claro que o que está acontecendo é que o governo não está conseguindo estabelecer coalições com outros partidos, tá? Especialmente quem estava dando a sustentação para conseguir um terço eram deputados ou senadores do PRO, que era aquele partido do Maurício Macri, não? Que foi presidente da República, que era mais próximo do, da Libertad Avança, que é o partido de Milei. Só que muitos dos deputados e senadores já não estão apoiando as iniciativas do Poder Executivo, do Milei. Então, o ajuste fiscal está começando, ou as expectativas do ajuste fiscal, por causa de que esses vetos não estão sendo efetivos, tá? Mudaram a expectativa. Só para falar, o governo perdeu as últimas 12 votações de vetos, 12 seguidas. Ou seja, está 12-0 nos últimos 3 meses, tá? Então, temos um problema político, tá? Em que o governo não consegue estabelecer esse um terço que precisa para sustentar seus vetos. Vamos ter eleições dia 26 de outubro. Agora, essas eleições vão renovar metade da Câmara de Deputados e um terço da Câmara do Senado, na Argentina.
se espera que o governo consiga aumentar o número de deputados e senadores e, com isso, sustentar, não, chegar a ter um terço do, eh, dos votos para manter os vetos do presidente, tá? O problema está de que no último dia 7 de setembro teve uma eleição na província de Buenos Aires, uma eleição local, tá? Uma eleição basicamente nos municípios onde se estavam disputando cargos dentro das câmaras municipais. Mas a derrota do governo na província de Buenos Aires esperava que fosse por volta de 5 pontos percentuais, ou seja, que o peronismo ganhasse por 5 pontos de diferença, e acabou ganhando por quase 14 pontos de diferença, o que não cria uma boa expectativa para a eleição de 26 de outubro. Ou seja, não se espera que a Libertad Avança ou algum aliado a ela consiga os votos necessários para que a Câmara de Deputados e o Senado ajudem o presidente a sustentar os votos, tá? Foi criado no dia 8 de setembro, por exemplo, o Ministério do Interior, tá? Um ministério que não existia para discutir com os governadores, basicamente, eh, articulações com vista a essa eleição de 26 de outubro, tá? Mas está claro de que o governo do presidente Milei está cada vez mais isolado do ponto de vista político, tá? Ou seja, eh, todas, do ponto de vista de articulação política, o governo sempre procurou atuar de forma isolada, nunca tentou pactuar ou estabelecer relações com outros setores, e isso, digamos, está pagando o preço hoje em dia sobre isso. O outro ponto que se discute muito, que é a questão mais da gestão monetária. Argentina, digamos, a partir de abril deste ano, a economia parou de crescer, tá? E, por outro lado, existiam pressões, sobre o câmbio. Isso levou a que o governo tivesse que aumentar a taxa de juros. Eu já falei que a taxa de juros na Argentina ficou em patamares, muito altos, tá? Eh, o que aconteceu também é que os bancos, então, tiveram que reduzir as concessões de crédito e começaram a aplicar cada vez mais recursos no mercado de câmbio e pressionaram a taxa de câmbio. A resposta do governo do Milei, do Ministério da Fazenda, foi aumentar os encaixes bancários, tá? Teve quatro, cinco aumentos sucessivos de encaixes bancários e chegaram a um patamar de 53%, que é muito, muito elevado, tá? O objetivo disso era tentar reduzir a liquidez dos bancos. Por outro lado, dentro do planejamento monetário do Banco Central e do governo, se queriam reduzir certas letras do Tesouro Nacional, chamadas letras de financiamento, ou a gente usa a sigla, as LEFs, que eram títulos de curtíssimo prazo, muitas vezes de um dia só, e que os bancos usavam para gerenciar sua liquidez, tá? Era um montante bastante elevado, eram quase 13 bilhões de dólares que se rolavam todo dia com o Tesouro Nacional e os bancos, tá? Só que no mês de junho decidiram acabar com isso. Isso significou um aumento forte de liquidez, tá? Por essa razão também que foram aumentados os encaixes bancários que eu falei. Mas isso criou problemas no sistema bancário, que não conseguiam agora outros instrumentos para as suas tesourerias gerenciarem diariamente sua liquidez de curtíssimo prazo, tá? E que também, então, começaram a buscar refúgio no, na taxa de câmbio, no mercado de câmbio.
tá? Então, se discute muito sobre se essas operações, essa extinção das leis podem ter agravado os problemas de câmbio, tá? Por outro lado, um outro ponto que se discute muito é que dentro, quando se fez o acordo com o Fundo Monetário em abril, se estabeleceram, além de metas inflacionárias e também para intervenção no mercado de câmbio, se estabeleceram metas para o Banco Central acumular reservas internacionais, tá? A Argentina, em termos líquidos, ou seja, se você descontar das reservas brutas as dívidas que vencem nos próximos 12 meses, a Argentina teria reservas líquidas negativas, ou seja, tem dívidas no próximo ano maiores que as reservas brutas que você teria. Então, o governo deveria acumular reservas. Se esperava que nos meses de maio e junho, quando o dólar estava caindo e estava chegando ao piso da banda, o Banco Central acumulasse dólares e não acumulou. Tá? Então, basicamente, o presidente do Banco Central e o presidente da República achavam que não era necessário acumular reservas, porque o dólar, não, o sistema era flutuante, então o Banco Central não ia intervir, então não precisávamos de reservas. Tá? Mas agora que a gente está nesta situação de forte pressão, e estamos chegando ao teto da banda, o Banco Central tem reservas brutas, mas quando você olha um horizonte de um ano na frente, tá? Temos dificuldades para saber se a gente vai conseguir fazer ou não os pagamentos, tá? Especialmente tem um pagamento forte no mês de janeiro, são 4,5 bilhões de dólares que o Tesouro Nacional vai ter que pagar. Tem outros pagamentos agora no final deste ano com organismos internacionais, mas se espera que eles sejam enrolados, que não tenham que fazer pagamentos. Mas, digamos, a Argentina está numa situação, só para finalizar um pouco esse ponto, numa situação em que a sustentabilidade da dívida para os próximos anos está com algumas dúvidas, tá? É isso que está provocando a queda. Se a gente pensa em geral, tá? O que aconteceu, a gente vê que até o começo deste ano existia muito entusiasmo, muita euforia com a situação argentina, tá? Existia uma convenção em que o ajuste fiscal forte, a redução da inflação e a desregulação da economia, junto com algumas questões geopolíticas, como o apoio do governo Trump para o governo Milei, ajudaria a Argentina a atravessar uma transição eh, até que consiga começar a crescer, tá? O problema é que essa euforia ou essa convenção começou a se desfazer no mês de abril ou maio, tá? E teve como ponto final a eleição na província de Buenos Aires, dia 7 de setembro, não? A partir do dia 8 de setembro, que a pressão ou a tensão nos mercados financeiros argentinos está grande, muito forte, tá? Será? Algumas lições, não? Algumas lições que a gente poderia ter, não? Ou seja, onde foi que a gente pode ter? Primeiro, a questão do ajuste fiscal, tá? Quando a gente pensa no ajuste fiscal, ele não tem que ser um ajuste fiscal para um ano ou 2 anos. Tem que ser uma mudança de regime, que é muito mais difícil, porque envolve questões estruturais. Então, significa mudar as leis da Previdência, mudar as leis que tratam sobre políticas sociais, educação, saúde, tá? Porque fazer ajustes fiscais, como foi feito pelo governo Milei, de forma voluntarista, não? De forma unilateral, é muito difícil de ser sustentada no tempo, tá? Especialmente porque tem um problema de economia política depois, tá? Os aposentados vão querer uma recuperação da perda de seus
seu poder de compra, se não muda na lei. Os governadores vão querer mais transferências. O pessoal de saúde e educação vão reclamar recomposição. E essa discussão nunca foi feita na Argentina, que envolve uma discussão difícil. O outro ponto que me parece importante é que a condução da política monetária na Argentina sempre foi muito heterodoxa, diria eu, tá? Sempre, por exemplo, se tratou de controlar agregados monetários. Não? A gente vai manter o que eles chamavam de base monetária ampla e constante. O conceito de base monetária ampla já é uma heterodoxia, mas tentar controlar um agregado monetário é sempre difícil, não? Ou seja, é uma questão que fazer política monetária dessa forma, não? Porque depois você tem que controlar os bancos, tem que controlar decisões dos agentes. É mais fácil se você controlasse a taxa de juros. Acho que e por outro lado, a política monetária argentina sempre foi, no governo Milei, além de essa história de controlar agregados monetários, sempre foi muito eh, pouco clara, pouco transparente, tá? Não existe uma lei ou não existe uma legislação sobre o tema, e então as decisões do Banco Central na Argentina sempre foram muito discricionárias, tá? Sobre essa questão dos agregados monetários, tá? E o último ponto que também sempre que a gente sempre discute é sobre o papel da banda cambial, tá? Quando o Fundo Monetário define com a Argentina estabelecer uma banda cambial, se espera que exista o que o Paul Krugman chamava nos anos 90 de efeito lua de mel, não? Que era um efeito em que quando a taxa de câmbio vai alcançando o teto da banda, os mercados sabem que o Banco Central vai intervir e vai reduzir a taxa de câmbio, então eles antecipam esse resultado e o Banco Central não precisa intervir. Só que para fazer isso, você precisa de ter credibilidade, não? Essas bandas cambiais devem ser críveis, devem se pensar de que o Banco Central tem um poder de fogo maior que o mercado tem, tá? O que a gente não pode, normalmente, digamos, eh, em 2025, pensar que bancos centrais vão conseguir enfrentar mercados financeiros, não só domésticos, mas também internacionais, tá? Que têm poderes de barganha, poderes de fogo, não? Fazer operações em tamanho que a gente não consegue controlar, tá? Então, eh, pensar que a gente pode ter bandas cambiais críveis, a mesma coisa, pensar que a gente pode ter regime de taxa de câmbio fixo, críveis, é um problema. Então, provavelmente, depois da eleição do 26 de outubro, eu acho, tá, todos os analistas coincidem nisso, a Argentina vai ter que conversar com o Fundo Monetário e acabar com o teto da banda. Então, para o que o Francisco Eduardo colocou, o que a gente espera para depois do dia 26 de outubro, se é que a gente chega lá, acho que ainda faltam 28 dias úteis, ou seja, faltam 28 sessões de mercado financeiro. eh, Se espera um dólar que vai subir substancialmente na Argentina, tá? Ou seja, não, é difícil saber para que patamar a taxa de câmbio vai, tá? Mas o mais provável é que a gente tenha, ou seja, não seja sustentável o teto da banca, a menos que exista um triunfo incontestável do governo Milei, não? A menos que o governo consiga, no dia 26 de outubro, um número de deputados e senadores que garanta um terço da Câmara de Deputados e de senadores, tá? Então aí o governo poderia, digamos, ganhar em termos de governabilidade, poderia ter um pouquinho mais de segurança e sustentar essa taxa de câmbio. Então, as expectativas para o governo Milei
neste final de ano, tá? É um aumento da taxa de câmbio com os efeitos contracionistas, porque vai ter efeitos inflacionários e depois disso efeito contracionista, num contexto que a economia está estagnada há quase 5 meses, não? 5 meses com uma economia estagnada e com um descontentamento social que está crescendo muito rapidamente, tá? Ou seja, especialmente a gente vê na província de Buenos Aires e Capital Federal representam mais de 40% da população argentina, tá? E quando a gente vê o que está acontecendo com o nível de atividade, quem está indo mal no nível de atividade serviços e comércio, especialmente, indústria e construção civil, que são os setores que são os mais importantes em província de Buenos Aires e capital federal, não? Construção civil, indústria e comércio, alguns serviços, tá? Então, temos um forte descontentamento social, está ruindo um pouco a base social do governo, tá? E está começando a acontecer uma coisa que na Argentina se dá normalmente, que os governos desmoronam quando começa o terceiro ano. Tá? Agora, dia 20 de dezembro, se cumprem 2 anos do governo Milei, vai começar o terceiro ano, e nos últimos 5 governos argentinos, o terceiro ano a gente teve uma debacle. Não? Temos uma espécie de maldição do terceiro ano do governo, tá? Em que se desorganizam um pouco, tá? Então, bom, era isso que eu queria destacar, algumas questões políticas, tá? Que estão por trás do problema de governabilidade do governo, algumas questões sobre como enfrentar a política monetária e cambial, que no caso eh, do governo, especialmente a política monetária, tá? Foi um pouquinho heterodoxa, no sentido que tentar controlar agregados monetários é um problema, tá? É claro que a situação que o governo Milei herdou em termos de estrutura patrimonial do Banco Central da Argentina era terrível, não? O governo teve que gastar o primeiro ano, não, 2024, para limpar a estrutura patrimonial do Banco Central, não? O Banco Central da Argentina tinha assumido um conjunto de dívidas e tal, que foram todas transferidas para o Tesouro e tiveram que também se reorganizar um pouco alguns ativos do Banco Central da Argentina. Tá? Então, teve uma situação de limpeza patrimonial do Banco Central da Argentina, ou seja, os governos eh, basicamente da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes, tinham desorganizado muito o Banco Central, não? Isso também devemos destacar que não era uma situação fácil, a herança que você tinha. Mas pensar uma política monetária do jeito argentino me parece também meio complicado, tá? Eu acho que vai ser difícil. Bom, provavelmente o, o governo pode chegar a ter, o governo Milei pode chegar a ter algumas medidas heterodoxas também, tá? Ontem, por exemplo, apareceu uma medida, ontem à noite, quinta-feira à noite, dia 18 de setembro, foi proibido que os bancos possam intervir nos mercados de câmbio a partir de certas operações que eles estavam fazendo, tá? O que significa uma espécie de controle de câmbio, totalmente contrário ao que seria, não, a desregulação do mercado de câmbio que o governo Milei, não, sempre destacou. Mas são medidas que devem ajudar a, pelo menos, chegar até o dia 26 de outubro, não? E esperar para ver o que vai acontecer com aquela situação, tá? Então, mais ou menos isso que eu... Deixa só para encerrar uma pergunta assim que eu queria que você respondesse, de preferência assim o mais rápido que você conseguir, mas é, você falou aí que tem 28 dias úteis, se eu não me engano, até as eleições, não sabe se sobrevive até lá. Mas até o final do governo Milei são 550 dias úteis, mais ou menos, né?
Então, é um período bem mais longo. E aí a pergunta é a seguinte: apesar de todas as questões técnicas, econômicas, alguns erros que possam ter havido na condução econômica propriamente dita, eu acho, para mim, ficou claro pela tua exposição que a questão central é política, são restrições políticas, que começa assim, né, com a derrubada dos vetos, depois com a eleição na província de Buenos Aires, que se perde por muito, etc, etc. Tudo isso coloca uma questão de governabilidade para o governo Milei, né? Então, e a minha pergunta é a seguinte: quer dizer, a solução dificilmente vai ser só uma, se vier, né, econômica, né? Então tem que ter algum fato político também. E nesse sentido, eu pergunto a você, você vê alguma chance de se escapar dessa maldição do terceiro mandato, que na verdade é uma Terceiro ano. maldição do terceiro ano, desculpa, que na verdade uma maldição do terceiro ano é praticamente condenar o governo até o final, né? Você vê algum cenário em que se possa escapar dessa maldição? O governo, vou falar rapidamente, não? Acho que o governo está tentando criar um Ministério do Interior. Ou seja, a primeira decisão foi, vamos criar um ministério político para fazer essa mediação. E imagino que vai se iniciar um processo de articulação com outras forças políticas, tá? De qualquer forma, eu acho que o governo não vai ter capacidade política para implementar as reformas estruturais que tinha prometido. Isso não vai ficar para este mandato, isso está claro que não. Me parece muito difícil. Agora, Alice, eu vejo uma questão que é muito crucial, muito rapidamente também. Essa banda cambial, com esse nível de reservas internacionais, deixa o governo refém dessas expectativas. Eu acho que seria para ontem abrir esse mercado, deixar o câmbio flutuar e a inflação vai aumentar. Mas pelo menos você dá graus de liberdade. Mas Isso, isso é um Margarida. assunto para outro tema. É para outro tema, tá? Acho que podemos deixar por aqui. Agradecer então a todos a participação e a gente se encontra semana que vem, tá? Muito obrigado.